Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, e também a compartilhar com muitas pessoas. O nosso tema, a força que vem do alto. Precisamos dessa força, não é? Os discípulos não eram diferentes. Eles precisavam desta força, mas ainda não tinham essa consciência. Você sabia que existem roupas que você não enxerga? São roupas espirituais. Adão, ele não valorizava a roupa que Deus tinha dado a ele, uma roupagem de glória. E o dia que ele perdeu, ele ficou com medo, ele se sentiu vulnerável. Mas era isso mesmo que ele estava. Porque antes, com a glória de Deus sobre a vida dele, que era como uma roupa, por onde ele passasse, ele era o príncipe de Deus. E assim o inimigo olhava para ele e dizia, com esse eu não posso mexer. Mas o dia que ele perdeu a roupa de glória, o inimigo olhou para ele e falou, esse é escravo, esse está vulnerável, esse eu posso mexer. Se nós entendêssemos isso, estaríamos muito mais atentos a não sairmos da nossa cama sem a roupa que Deus nos dá. Eu falo isso porque, certa ocasião, eu tive um sonho. E no sonho, eu sei que esse sonho muitas pessoas já tiveram, mas Deus falou comigo com este sonho. Eu lembro que no sonho, eu saía na rua, eu não tinha percebido que eu não tinha me trocado, eu tinha esquecido de me trocar, eu estava de pijama. E eu me sentia completamente inadequada, e é o que eu estava. Nos ambientes por onde eu passava, eu estava muito envergonhada. Eu queria me esconder. E quando eu olhei para os meus pés, eu estava também sem sapato. E eu passei por várias situações de vergonha, de frio, senti frio. E eu não estava vestida adequadamente para o clima que eu estava enfrentando e nem para as situações que eu tinha que enfrentar. E quando eu acordei, podia ser um sonho simples, mas Deus falou comigo. Dessa forma também é quando você não atenta para a sua vida comigo. Você pode pensar que só o fato de estar indo na igreja, você já está bem. Não, você precisa estar comigo, porque então quando você acorda, você vai para o devocional, você está pondo uma roupa, a roupa de guerra, a roupa de glória, você está pondo a roupa de poder, porque a nossa força é limitada. Mas eu gosto de dizer o que Deus um dia disse para mim, quando a tua força acabar, a minha começa a agir em sua vida. Paulo sabia disso, por isso que ele nos ensinou a dizer que quando ele estava fraco, é então que ele se sentia forte, porque ele sabia, acabou a força de Paulo, mas começou a força de Deus neste momento. E eu gostaria de ler Lucas capítulo 24, porque Jesus ele entrou no cenáculo para dar os avisos mais importantes para os seus discípulos, que em breve se tornariam os apóstolos. E eles estavam no cenáculo trancados com medo dos romanos. Eles se sentiam totalmente desorientados, vulneráveis, mesmo com tudo aquilo que eles tinham aprendido 3 anos com Jesus. Jesus entrou 2 vezes no cenáculo, as 2 vezes ele disse a palavra que todos nós precisamos em dias de ansiedade, aflição e medo. Ele disse shalom, e depois ele deu uma palavra muito específica, depois de ter liberado o shalom. Ele soprou sobre os discípulos, e está escrito em Lucas capítulo 24, no versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E você fala, mas aonde que está escrito que ele soprou? Em João está escrito que ele abriu o entendimento porque ele soprou sobre os discípulos. Você sabe que Deus soprou sobre Adão no momento em que o criou. Quando nós estamos em intimidade com Deus, Deus sopra sobre nós. E quando Deus sopra, é o Espírito dele sobre nós. Abre o nosso entendimento, nos dá mais sabedoria, nos dá direção, nos dá discernimento para entender todas as coisas. Mas Jesus deixou mais um recado para eles. Ele disse, vocês são minhas testemunhas. E eu quero avisar vocês, no versículo 49,
Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Você viu? Tem um poder que vem do alto. As pessoas podem te ensinar coisas que podem trazer poder que vem da terra. O poder da influência, o poder da riqueza, o poder de convencer pessoas. Hoje, os coaches ensinam como você influenciar e ter poder sobre as pessoas. É uma das coisas que é ensinado. Mas o poder daqui da terra tem limite. No momento em que você está passando por uma situação que não tem saída, você precisa do poder do alto. O poder do alto para enfrentar perdas, tragédias, o poder do alto para enfrentar as dificuldades diárias. Esses discípulos enfrentariam perseguição, enfrentariam problema financeiro, porque veio grande fome. Depois, quando eles se tornaram apóstolos, sim, veio grande fome sobre Jerusalém. Eles tiveram que enfrentar injustiça, todo tipo de problema. E se eles não tivessem o poder do alto, eles não conseguiriam vencer nenhuma daquelas dificuldades. Pedro precisou enfrentar uma dificuldade que foi ele ser preso. Não só ser preso, mas condenado à morte. Mas o poder do alto sobre Pedro trouxe o céu para a terra. E anjo veio para libertar Pedro. Porta foi aberta, tudo porque é o poder do alto. Quando o poder da terra acaba, tem um limite, o poder do alto começa na sua vida. Você precisa do poder do alto sobre a sua família. Você precisa do poder do alto especificamente sobre o teu casamento. Você precisa do poder do alto sobre a sua saúde. Você precisa do poder do alto para enfrentar as trevas diariamente. Sim, porque você tem um inimigo. É o inimigo de Deus, que tem um plano. E o plano dele é derrotar os filhos de Deus para ferir o coração do Pai. Mas Deus não nos deixou sozinhos e Ele não nos deixou desamparados. Ele deixou, sabe aquela roupa que Ele fez para Adão? Quando Adão perdeu a roupa de glória, que eu disse no início? Ele fez uma roupa com pele de animal. Mas essa roupa aqui que Jesus está dizendo, não é a roupa com pele de animal, não. É uma roupa que eu mesmo preparei para você. Quando o inimigo olha para você e fala, esse é guerreiro de Deus, esse é valente de Deus, esse é protegido, esse tem a armadura real, verdadeira, a armadura do Espírito sobre ele. Com esse eu não posso mexer. Não estou falando que você não vai ter uma vida que tenha problemas normais. Não, eu estou falando que você vai ter uma vida normal. Mas a hora que chegar o problema, você tem o poder do alto agindo na sua vida, agindo na sua mente, agindo nas suas emoções. Você precisa do poder do alto? Você que está com medo, precisa do poder do alto? Sim, para te dar coragem, ousadia, a ousadia que vem do leão da tribo de Judá. Você precisa do poder do alto para a restauração da sua família? Você já fez de tudo e nada adiantou? O poder do alto pode recair agora sobre a sua família. Basta você crer e você saber que Jesus disse uma palavra, não põe. Você quer ver? Vou trazer para o nosso português. Não põe o pé para fora sem o poder do alto. Vocês não têm capacidade de resistir diante de tão grandes ataques que está por vir sobre a vida de vocês. Ele estava falando isso com os discípulos. Quando os discípulos obedeceram, oraram 10 dias, sem parar, mas não oraram só 10 dias. Se você olhar, Pedro continua com a sua vida de oração. O que aconteceu? Quando eles puseram o pé para fora, o poder do alto veio sobre eles. Muitas pessoas se converteram. Pedro, por onde ele passasse, eu estou falando Pedro porque é o que mais é citado na palavra, então ele, por onde ele passasse, fazia diferença. Ele entrava na casa de Cornélio, todo mundo se converteu, porque o poder do alto estava sobre Pedro. Ou quando Pedro passava pela rua, as enfermidades, os enfermos eram curados com a sombra de Pedro, porque o poder do alto estava sobre Pedro. O poder do alto pode estar sobre você agora. Vamos orar? Escreva aqui nos comentários seu pedido de oração, mas peça também, Senhor,
Eu não quero colocar o pé para fora de casa sem ser revestido do poder do alto. Senhor, queremos te obedecer, não queremos ficar vulneráveis. Chegamos diante do Senhor que tantos presentes nos dá. O Senhor nos deu redenção, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos liberta, nos cura. Senhor, mas queremos pedir nesta manhã sobre cada pessoa que está agora na tua presença, que recaia sobre a cabeça deles o poder do alto. Senhor, em nome de Jesus, no lugar da fraqueza, poder, no lugar da tristeza, alegria, no lugar da humilhação, venha a honra e venha o poder do alto. Que o poder do alto esteja sobre a sua vida, a ponto das trevas ficarem intimidadas e baterem em retirada. Poder do alto sobre a tua família, poder do alto sobre o seu corpo, trazendo saúde, o poder do alto sobre as suas emoções, trazendo restauração, em nome de Jesus. Que haja nesta manhã uma manhã de milagres, uma manhã de libertação e uma manhã de restauração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Receba esse presente maravilhoso de Deus, o poder do alto. Seja cheio deste poder, revestido deste poder, em nome de Jesus. Não esquece, deixa o seu like. Isso é muito importante. E deixa também o seu comentário aqui.